Sejam bem-vindos à Mentalidade Inquebrável. Eu sou Alex Vitor Lagares, advogado especialista em Direito do Trabalho e empresarial. Trabalho com gestão jurídica e empresarial. E por que um advogado focado, especialista em empreendedorismo, vem aqui falar sobre mentalidade? Isso é um papo coach, né, pessoal? Logo eu que sempre fui um crítico nato e preconceituoso com todo esse papo de desenvolvimento pessoal, com todo esse papo de mindset. Quando as pessoas falavam sobre mindset para mim, eu já pensava, ixi, lá vem, né? Mas aqui estou eu. Por quê? Porque eu errei, pessoal. Fui preconceituoso, desqualifiquei e não me importei com esse aspecto na minha vida empresarial. Eu sempre foquei no trabalho muito é trabalho bom e acreditei que só com ele eu conseguiria chegar ao sucesso. Isso me fez patinar por muito tempo. Foquei no fazer e sem entender o porquê que eu estava fazendo aquilo e isso me fez falhar. E o meu ponto de mudança, o meu ponto de inflexão para o sucesso foi quando eu compreendi que eu estava trabalhando sem gerar resultados condizentes com tanto trabalho que eu estava fazendo. Os meus resultados estavam abaixo pelo tanto que eu trabalhava. E nesse momento eu repensei em todo o meu trabalho. Logo não estava trabalhando da maneira certa, da maneira adequada. Nesse momento eu pensei, o que eu poderia fazer de diferente? Como desde muito criança eu praticava esportes profissionalmente, e eu já entendi o poder do foco, da disciplina, da persistência nos meus resultados. Mas por que eu não conseguia trazer aquele sucesso que eu tinha na minha vida como atleta para a minha vida empresarial? E foi aí que tudo começou. Com uma proposta ousada de construir empresas inquebráveis, não poderia partir de algo tão comum como a sua mente pode fazer você crescer e ser um empresário de sucesso. Estudando por muito tempo empresas de sucesso, eu vi que o sucesso começava da mente de líderes, de gestores, e não de um bom mercado ou de uma boa estrutura. Lógico que isso complementa, mas sim da sua mente, da mente que quem comanda, de quem gere aquela empresa. Assim, eu vi que existem dois tipos de mentalidade: a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. E você sabe qual é o tipo de mentalidade a sua? Você se conhece? Você já parou por um momento e fez uma breve análise interna sua? Pois o autoconhecimento, eu tenho uma crença para mim que o autoconhecimento é a porta para a mudança da sua mentalidade. Pois eu entendi quais eram as minhas qualidades e os meus defeitos. Quando eu entendi isso me fez que eu olhasse para o ponto que eu estava e a partir dali eu poderia começar a planejar e entender as ferramentas que eram necessárias para a minha evolução e crescimento na minha vida empresarial. Interessante isso, né? Pois a partir do momento que eu comecei a entender quem eu era e comecei a enxergar os meus defeitos e minhas qualidades, eu comecei a ver aonde eu estava e o porquê que eu estava ali. E nesse momento eu pude ver o porquê do meu insucesso na minha vida empresarial, o porquê eu não estava gerando resultados e o porquê que eu não geraria se eu continuasse daquela forma. Foi nesse momento que a chave virou e eu comecei a entender as ferramentas que eram necessárias para a minha evolução na minha vida empresarial. E essas ferramentas que eu falo são ferramentas para se utilizar do foco, da disciplina, da persistência, de maneira mais produtiva e correta. E a partir desse momento eu comecei a evoluir na minha vida empresarial. A partir do momento que eu consegui ver isso, eu comecei a evoluir.
Desenvolver uma mentalidade inquebrável é primordial para criar uma empresa inquebrável. Pois a partir do momento que você constrói uma mentalidade madura, forte, dificilmente a sua empresa vai quebrar. Pois a partir dali você conhece como vai ser a sua reação a partir das adversidades que chegam até você, que a vida empresarial nos traz. Então você construindo uma mentalidade inquebrável, você constrói uma empresa inquebrável. Eu não falo inquebrável por que não vai falhar. Não, de forma alguma. A diferença está justamente em como você irá encarar o erro e como você usará ele a seu favor. Veja se vocês me entendem. Inquebrável porque não vai falhar? Não, de forma alguma. A diferença entre não falhar e a diferença entre quebrar está justamente em como você vai encarar o erro e como usará ele a seu favor. A mentalidade de crescimento encara o erro como uma oportunidade de crescimento e não como um fracasso. Eu vou repetir porque isso tem que estar estampado na sua mente. Essa frase tem que estar em cima do seu computador, onde você mais olha o tempo todo. A mentalidade de crescimento encara o erro como uma oportunidade de crescimento e não como um fracasso. Vocês conseguiram entender? E a partir do momento que você cria esse tipo de mentalidade, a sua vida empresarial ela muda completamente. Isso é diferente das mentalidades fixas, né? Que é aquelas mentalidades que nem sequer tentam. Quando elas pensam que talvez elas podem errar, elas sequer tentam. E a mentalidade de crescimento não. A mentalidade de crescimento, você pode errar, você encara os erros, mas você cresce com eles. Viu a diferença? A mentalidade fixa, ela nem sequer tenta algo novo. Porque se ela errar aquilo, para ela vai ser um fracasso tremendo e ela não vai aprender com aquilo. E a mentalidade de crescimento, ela fracassa, ela levanta e ela aprende com o erro, pessoal. Isso é muito bom. Isso, a partir do momento que você começa a enxergar isso na sua vida empresarial, isso fica muito claro, Então, a partir do momento que você cria uma mentalidade inquebrável, você cria um escudo contra o fracasso. Tudo se transforma em crescimento, Aquele mesmo garoto que usava o foco, a persistência e a disciplina, ele não conseguiu chegar aonde queria por muito tempo. E por muito tempo ele culpou outros, a falta de dinheiro, de apoio, ao invés de assumir a sua própria culpa pelo seu próprio insucesso. E por muito tempo, como eu tinha uma mentalidade fixa, eu culpava o meu insucesso na minha vida como atleta e a minha vida como empresário por culpa do governo, por falta de dinheiro, entre outras. E nunca culpei a mim mesmo por conta do meu fracasso. E isso me trouxe um pensamento para a minha vida adulta. E esse pensamento veio para a minha vida adulta. Esse pensamento que era sempre culpa de terceiro, culpa do outro. E pior que eu até usava do foco, da disciplina, da persistência. Mas quando eu encontrava uma dificuldade, eu desmoronava perante ela. E não conseguia usar todas essas ferramentas a meu favor. É engraçado isso, né? Foi somente a partir da percepção que, apesar de todo o meu esforço, por muitas vezes eu iria falhar, que o meu sucesso dependia disso. Mas sim da minha capacidade de encarar os erros e fazer melhor. Usar o poder do ainda não. Tem uma coisa que quando eu estava em processo de mudança da minha mentalidade, eu adotei essa frase para mim. Ainda não. Hoje não tive sucesso, ainda não. Afinal, o vencedor é o perdedor
que tentou mais uma vez. Isso para mim é fenomenal. As pessoas pensam que hoje abrir uma empresa é algo descartável. E isso não pode acontecer na sua empresa, na sua mente. Não pode deixar isso acontecer. A sua empresa tem que ser uma empresa inquebrável. Você tem que abrir uma empresa e a empresa tem que ser uma empresa de sucesso. Você tem que fazer o possível e o impossível para que ela chegue ao sucesso. Você não pode ter esse tipo de pensamento, se não der certo é só fechar as portas. Pensa assim, eu tenho uma empresa ou vou abrir uma empresa e não tive sucesso. Eu não consegui ter sucesso. Ainda não. Afinal, o vencedor é o perdedor que tentou mais uma vez. Infelizmente, você ou eu, quem seja for, não foi criado para empreender. Você não foi criado para abrir uma empresa. Isso é claro, pessoal. Desde a escola, desde o ensino fundamental, ensino médio, você não foi ensinado a assinar um talão de cheque. Você não foi ensinado a abrir uma empresa, a gerenciar sua vida financeira e menos ainda a gerir o caixa da sua empresa. E é engraçado isso, né? Infelizmente, como as estatísticas mostram, que 80% das microempresas e pequenas empresas, elas fecham em menos de 5 anos. Isso é incrível, pessoal. Isso é claro porque isso acontece. É como eu falei anteriormente, as pessoas abrem as empresas como se elas fossem descartáveis. Na verdade, nós vivemos numa era, numa geração em que tudo é descartável. As pessoas não estão preparadas para serem empresárias. Elas viram empresárias na emoção, na empolgação. Elas dormem e acordam empresárias, pessoal. É engraçado isso, né? Pensa uma coisa comigo. Um advogado demora 5 anos, como eu, para se formar. E mais uns 5 anos para estabelecer no mercado, começar a ganhar um dinheiro. Um médico, ele demora 6 anos para se formar e mais uns 3 anos para conseguir terminar a residência e aí sim emplacar no mercado na sua profissão. Então você acha que o empresário vai dormir e vai acordar como um empresário rico? Não precisa se preocupar com mais nada, não precisa preocupar com as contas? Não, de forma alguma. Por isso que as estatísticas mostram que 80% das microempresas e pequenas empresas fecham mesmo antes de completarem 5 anos, pessoal. As pessoas não estão preparadas e não querem se preparar para serem empresárias. Esse é um fato. É um fato. Antes de abrir uma empresa, tenha consciência do que você é. Quando você tem noção do que se passa dentro da sua mente, quando se passa dentro de você, fica bem fácil de saber como vai ser suas atitudes diante das adversidades que a vida empresarial nos traz. E é claro, pode ter certeza disso. A vida empresarial vai trazer adversidades como todas as outras profissões que existem no mercado. Ela vai ter adversidades. Isso também vale para você, já que está com as portas abertas. Faça a mesma coisa. Se conheça, internalize. Você vai perceber o quanto vai facilitar nas suas tomadas de decisões do dia a dia da sua empresa. Tanto que ficará mais fácil. Então uma coisa que eu sempre digo, que a construção de uma mentalidade inquebrável parte do autoconhecimento. É interessante isso. A mentalidade é uma lente pela qual você interpreta o mundo. E o autoconhecimento te ajuda a melhorar e moldar essa mentalidade. Então, você enxerga o mundo pela mentalidade. Você vê o mundo pela sua mentalidade. E o autoconhecimento ele vem por trás, ele moldando a sua mentalidade. Se você não se conhecer e não moldar a sua mentalidade, você sempre vai ter uma mentalidade fixa. Claro, tem pessoas que nascem com mentalidade de crescimento, mas aquelas pessoas que já têm uma mentalidade fixa e elas não buscarem moldar aquilo, moldar a sua mentalidade, você sempre vai continuar com aquela mentalidade fixa que não aceita
erros. Mas Alex, como eu faço para criar uma mentalidade inquebrável? Tem um ator que eu gosto muito, que eu sempre leio os seus livros, que ele até escreveu aquele Empresas Feitas para Vencer, ele chama Jim Collins. E ele analisou alguns líderes, alguns gestores americanos, e ele escolheu 10 gestores. Então ele separou um grupo, o grupo A e o grupo B. Eu estou dando um exemplo aqui, o grupo A, 10 líderes, 10 gestores do grupo A e 10 líderes, 10 gestores do grupo B. Esse grupo B foi chamado de grupo de comparação. E ali ele analisou todas as estratégias, as mentalidades, como aquelas pessoas elas enxergavam o seu mundo empresarial, como elas agiriam perante as adversidades, perante os problemas que apareciam para elas. E ele fez isso por mais de 5 anos. E ele chegou a uma conclusão. Todos os líderes de sucesso do grupo A tinham as mesmas características. As mesmas características. Eles dispunham de bons hábitos, eles eram disciplinados, determinados, focados, humildes e persistentes, pessoal. Você, empresário, pode progredir com uma confiança baseada em fatos e não como resultados de fantasias. Isso é engraçado, até porque no meu Instagram eu fiz um post quanto a isso. Fatos são melhores do que sonhos. E empresários que eles têm os fatos, eles têm as verdades na mão, eles agem com muito mais confiança. Agora aquelas pessoas que preferem viver no sonho, nas fantasias, elas agem na fantasia, ela age no sonho. E isso fica muito mais difícil de você gerir uma empresa. Se você age pelo sonho de que vai ficar grande, ou se você age pelo sonho que vai conseguir quitar aquelas parcelas atrasadas, ou se você age pela emoção, pela empolgação, dificilmente essa empresa vai dar certo, ela está fadada ao fracasso. E é engraçado que esses líderes, da forma que foi estudado, eles sempre agem pelos fatos, pelas verdades. E a partir do momento que você cria essas ferramentas que eu acabei de falar, que todos esses líderes das empresas do grupo A, que é o grupo de empresas feitas para vencer, que é diferente do grupo B, que tem a empresa de comparações, que todos esses líderes do grupo B, eles não dispunham das mesmas ferramentas que os líderes da empresa A. Eles utilizam dessas ferramentas de disciplina, foco, persistência, humildade, para ter uma gestão mais verdadeira, uma gestão mais exata, uma gestão mais resolutiva. Vocês me entendem? E a partir do momento que você começa a enxergar isso, você não vive mais no mundo das fantasias, você gera a sua empresa de uma forma mais pronta, proativa. E um estudo feito por um americano chamado Peter Heslin mostra que muitos empresários não acreditam em mudança pessoal. Grande parte dos empresários não acreditam em mudança pessoal. E esses empresários buscam simplesmente o talento que já existe dentro deles, os talentos pré-existentes. Infelizmente não enxergam essas características como uma mudança primordial para a sua vida empresarial. E obviamente o empresário que é incapaz de evoluir, ele não vai prosperar. O empresário que não vê uma mudança para melhor, uma mudança para uma evolução da sua pessoa, dificilmente ele vai prosperar. Então pensem nisso, pessoal. A sua mentalidade, ela cresce demais se você analisá-la, se você quiser crescê-la. Agora, se você ficar estagnado, se você acreditar, se você for parte desses empresários que não acreditam em mudança, infelizmente a sua empresa está fadada ao fracasso igual a você na sua vida pessoal e na sua